Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui desejar a você que Deus venha abençoar muito a sua vida, que o Senhor venha com o Espírito Santo transformar a tua casa, transformar a sua vida e fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida, amém? Aleluia! Eu venho aqui contar a quarta parte do meu testemunho, mas antes eu quero fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha tomar cada vida, Senhor, que vai estar acompanhando, Senhor, mais esse quarto vídeo, Senhor, onde eu conto mais uma parte do meu testemunho. Deus, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha falar cada vida, que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero começar já a quarta parte do meu testemunho, aleluia, glória a Deus. Eu sei que eu demorei um pouco, mas estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar o teu coração, amém? Como eu concluí o vídeo, o terceiro vídeo, do meu testemunho, falando que eu tinha voltado para a casa da minha mãe, eu quero começar dessa parte. No ano de 2010, para ser mais exata, no finalzinho do ano de 2010 para 2011, eu me separei do pai do meu filho, voltei para a casa da minha mãe, achando que eu teria o auxílio, a ajuda da minha mãe. Porém, tudo aconteceu bem diferente daquilo que eu imaginava. Mas o primeiro mês, aleluia, que eu estava na casa da minha mãe, eu fui atrás de um emprego, aleluia, para poder trabalhar. Porém, de dia eu não consegui serviço, não consegui trabalho. E aí eu fui atrás das lanchonetes para ver se eu conseguia um serviço, um trabalho à noite. E eu consegui. Porém, esse serviço tomava muito tempo, porque eu entrava às 5h30, 6 horas e saía. Tinha dia que não tinha horário para sair, tinha dia que era 6 horas da manhã. E eu tinha 2 filhos que moravam comigo, aleluia, que eu conto aqui nos testemunhos passados. E foi complicando para mim, porque eu não tinha ninguém que cuidasse deles, e pessoas da minha família que se disponibilizavam a cuidar deles, cuidavam por um período de tempo e depois não quiseram mais. E para mim era complicado cuidar dos meus filhos e trabalhar à noite, aleluia, porque eu não tinha ânimo, não tinha disposição. Aleluia, Jesus. Até que um certo dia eu conversei com uma irmã minha, para que ela ficasse com os meus filhos. Eu pagaria ela e abriria uma conta no mercado para que ela ficasse disponibilizada para ela comprar o que ela precisasse para ela e para as crianças, contando que eu teria ajuda e o apoio da minha família. Porém, não foi assim. O primeiro mês correu tudo bem, no segundo mês já começou a dar problema, no terceiro mês em diante eu já não tinha mais o apoio da minha irmã, aleluia, para cuidar dos meus filhos, e eu não tinha condições de pagar uma babá para ficar com os 2, aleluia, porque era muito caro, é muito caro, aleluia, pagar uma babá para ficar com 2 crianças e ainda ajudar no auxílio de casa, não tem como. Não tinha como para mim sozinha. E eu lembro que uma das minhas irmãs, essa que eu havia conversado para ficar com os meus filhos, ela começou a arrumar homens para mim, homens casados. Porém, eu não aceitava, só que teve um certo dia que ela me convenceu a sair com um homem casado. E eu fui, só que chegou na hora, eu não consegui ficar com ele, porque eu tinha princípios, caráter, e não tenho, e era uma coisa que eu não aceitava. E ele estava disposto a me ajudar financeiramente, ele estava disposto a pagar mercado, a pagar tudo para mim, só que era uma coisa que me
entristecia muito, porque não era aquilo que eu queria para minha vida. E começou a sair rumores e boatos de que eu estava saindo com homens casados, que o meu serviço à noite de, aleluia, garçonete era só uma fachada para mim usar e para mim usar como pretexto para me prostituir, e não era verdade. Só que a minha mãe não acreditou. E chegou ao ponto que as coisas foram piorando de uma certa forma tão terrível, que eu acabei sendo expulsa da casa da minha mãe. E no dia que eu fui expulsa, eu não tinha para onde ir. Eu acabei conhecendo duas moças que estavam alugando uma casa para fazer uma república, e elas ofereceram que eu fosse morar junto com elas, que elas me ajudariam. E no meio daquela situação toda, no meio daquela tempestade toda turbulenta, eu acabei aceitando, porque eu não teria para onde ir com os 2 filhos. E eu lembro que quando eu fui morar na República, a primeira noite as meninas ficaram, com os meus filhos. Porém, no outro dia, quando eu cheguei, a casa estava uma bagunça, estava cheio de homens, cheio de mulher. Eles tinham feito uma festa e eu fiquei arrasada, porque aquilo não era a situação que eu tinha planejado para mim, muito menos para os meus filhos. E eu comecei a receber ameaças de que se eu não abrisse e entregasse os meus filhos para minha família por bem, que eles iriam tirar de alguma forma, que eles iriam procurar a justiça e eles iriam tirar os meus filhos de mim, ou por bem ou por mal. E devido às ameaças eu comecei a ficar com medo. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu não tinha auxílio, eu não tinha ajuda de ninguém. E então eu comecei a levar os meus filhos para o serviço, porque eu não tinha condições de pagar uma babá para ficar com eles, aleluia. Só que eu sabia que eu não poderia levar eles para o meu emprego, porque se o conselho tutelar viesse, eu ia perder a guarda dos meus filhos. Então, um certo dia, uma irmã minha bateu na porta da minha casa, dessa república, e falou para mim que queria ficar com a minha filha. E eu sem alternativa, e por medo de perder a minha filha, eu acabei entregando ela para que a minha irmã cuidasse da minha filha. Só que a minha irmã falou para mim que só ficaria com a minha filha se eu passasse a guarda para ela. E eu, como não tinha outro recurso, não tinha o que fazer, eu acabei entregando. Aleluia, Jesus. E veio uma outra irmã e pediu para ficar com o meu filho. Os 2 foram separados. Eu não tinha recursos e eu acabei aceitando essa situação, porque se eu não entregasse por bem, eu acabaria perdendo por mal, porque eu estava sendo ameaçada de que de qualquer jeito eles iam tirar os meus filhos de mim. E eu lembro que esse dia foi o pior dia da minha vida. E eu entrei numa decadência muito grande quando isso aconteceu. No ano de 2011, eu me afundei numa depressão terrível, porque eu não conseguia aceitar. E eu me culpava muito por não ter tido condições de cuidar dos meus filhos. E foi uma coisa muito dolorosa para mim. Aleluia, Jesus. E eu lembro que por diversas vezes eu saía para ir trabalhar chorando, voltava chorando. E chegou um ponto que a dor foi ficando tão intensa que eu já não suportava mais, eu não vivia mais, eu vegetava. E um certo dia eu saí na rua para andar, para espairecer, para tentar entender tudo o que estava acontecendo comigo e o porquê que eu estava passando por aquilo. E eu encontrei um homem, conheci um homem casado, e esse homem começou a me ajudar e ele começou a me procurar. Só que de primeiro momento eu rejeitei, eu não queria, não era aquilo que eu queria para mim. Só que eu estava vivendo um momento tão difícil e tão doloroso para mim,
E eu estava num momento de fragilidade muito grande, que eu acabei cedendo e ficando com esse homem por algum tempo. Só que eu comecei a gostar dele, e essa relação começou a me fazer sofrer muito. E eu lembro que chegou um ponto que eu coloquei ele na parede e falei assim: é eu ou é a sua família, senão a gente vai parar por aqui, porque não, pra mim não dá mais. E ele virou pra mim e falou assim que a gente ia parar por ali, porque ele não ia largar da família dele por causa de mim. E eu lembro que nesse período eu tentei tirar a minha vida. Preparei um copo de veneno com um monte de coisa misturada. Um copo maior do que esse. Tomei o copo, tomei metade. E eu senti sono, deitei e dormi. Quando eu acordei odiando ter acordado, porque não era aquilo que eu queria morrer. E eu lembro que no momento que eu acordei, eu fiquei mais ou menos 1 hora, quase 2 horas, dormindo. E quando eu acordei, eu tinha muita raiva, porque eu não queria ter acordado. E eu lembro que eu bati o meu joelho no chão e eu comecei a falar para Deus: Senhor, por que eu estou acordada? Por que eu não morri? Por que o Senhor não me tirou? Aleluia. E nesse dia, aleluia, eu estava morando numa casa que ficava ao fundo de uma igreja e estava dando culto nessa igreja. E ali era como se o telhado da minha casa fosse aberto, eu escutava todo o culto. E o Senhor falava para mim: vai para minha casa, porque lá eu falarei contigo e lá eu concederei o desejo do teu coração. E quando eu fui para a casa do Senhor, aleluia, eu fui durante 1 mês pedindo a morte para o Senhor, porque eu não queria viver. Porque a dor que eu estava sentindo dentro de mim era insuportável, a culpa por não poder cuidar dos meus filhos, por ter perdido os meus filhos, por não ter aceitado, me sujeitado a apanhar de homens, aleluia, por não aceitar viver, aleluia, de uma forma terrível. Eu acabei colocando a vida dos meus filhos em jogo e acabei perdendo, tendo que entregar os meus filhos, não pude cuidar deles. Aleluia, Jesus. E eu me sentia muito culpada por isso. E eu lembro que quando eu fui para a igreja, eu fiquei 1 mês de joelho dobrado, pedindo para que Deus tirasse a minha vida, porque a dor que eu estava sentindo era insuportável. Aleluia. E eu lembro que teve um certo dia, estava tendo uma festividade na igreja, onde Deus usou um pastor de fora, de Curitiba, para falar para mim. Ele revelou na igreja que tinha uma pessoa que estava com câncer, que Deus estava curando esse câncer. E a igreja toda levantando a mão, e eu quietinha, eu peguei e falei para Deus que eu não ia levantar a mão, porque eu não estava em busca de cura, eu queria morte. E eu lembro que ele insistiu na revelação, porque o Espírito Santo estava incomodando ele para que ele insistisse. E até o momento que Deus deu autoridade para ele me apontar e me chamar lá na frente da igreja e falar para mim que Deus estava me curando de um câncer entre os 2 seios. Aleluia, um caroço que eu tinha. Aleluia, já tinha procurado médicos, mas os médicos não achavam, os médicos falavam que não era nada. Aleluia, Jesus. E naquele dia, aleluia, o Senhor me curou de um tumor. Aleluia, glória a Deus. Só que no momento em que o pastor estava orando por mim, para pedir a cura desse câncer, eu olhava nos olhos dele, por mais que eu não falasse, eu pensava e eu falava para Deus: Senhor, eu não quero cura, eu quero morrer. Eu não quero continuar vivendo, eu vim aqui para morrer. E esse homem, com toda a autoridade do Espírito Santo, ele olhou para mim e ele falou para mim que quanto mais eu pedisse a morte para Cristo, quanto mais eu pedisse a morte para Deus, mais Deus acrescentaria vida. Aleluia. Que não adiantava eu relutar contra Deus. Aleluia.
porque tudo aquilo que Deus havia falado no ano de 2005 iria sim se cumprir na minha vida. Aleluia. Mas que a partir daquele dia Deus estava entrando com providência na minha história. Aleluia, Jesus. Eu lembro que eu aceitei Jesus naquele dia, me reconciliei com Cristo. E quando foi, aleluia, no decorrer dos dias foram passando, aleluia, eu fui firmando na igreja, eu queria estar na casa do Senhor, eu queria estar na presença de Deus, porque era a única hora, aleluia, que eu me sentia aliviada de toda a dor que eu estava sentindo dentro de mim, aleluia. E eu lembro que nesse período, quando eu aceitei Jesus, aleluia, as portas começaram a se abrir, Deus começou a mudar, Deus começou a fazer coisas novas na minha vida, porém, Deus pediu para que eu sacrificasse, aleluia, 2 alvos na minha vida. Deus me levou dentro da palavra dele, lá no livro de Mateus, aleluia, e também no livro, aleluia, de Gênesis, aleluia. O primeiro sacrifício foi lá em Gênesis capítulo 22, onde Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. E eu já estava fazendo planos para trazer os meus filhos de volta. E Deus falou para mim que não era para mim trazer, que era para mim deixar os meus filhos aonde eles estavam, que no tempo do Senhor Deus traria de volta. Confesso que aquilo não foi muito fácil para mim. Eu questionei a Deus, eu não queria aceitar de jeito nenhum. Foram semanas relutando contra Deus, buscando profetas para que orasse por mim, para que falasse algo de Deus para mim, só que eles olhavam para mim e falavam que eu estava louca. E Deus repetindo aquilo constantemente ao meu coração, dizendo que Deus queria que eu deixasse os meus filhos aonde eles estavam, porque no tempo do Senhor Deus traria de volta. Aleluia. E eu acabei aceitando, porque quem consegue vencer de uma luta contra Deus? Ninguém. Aleluia. Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. E eu acabei aceitando, aleluia, deixar os meus filhos aonde eles estavam. Porém, aleluia, entrou outra guerra na minha vida, onde o meu filho estava morando em Rubinéia com a minha irmã. E eu ia visitar ele, só que devido a tudo o que estava acontecendo comigo, eu sempre acabava saindo, aleluia, indo para a beira do rio, para ficar sozinha, para pensar, para chorar. E um certo dia eu saí para a beira do rio, para ir para a beira do rio, e o meu telefone tocou, era o meu cunhado ligando para mim, falando que queria falar comigo, e eu aceitei. E ele perguntou onde eu estava, eu falei onde eu estava, e ele foi ao meu encontro. Eu, devido a tudo que eu estava passando, eu achava que ele queria me ajudar, mas foi tudo ao contrário. Ele me levou para um lugar, aleluia, Jesus. E ali ele começou a mexer comigo, a falar para mim que era para mim, que ele queria ter um filho comigo, que ele largava da minha irmã para me ajudar a criar os meus filhos, e que ele queria ter um filho comigo. Só que olhando para ele era meu cunhado, eu respeitava a minha irmã e eu não aceitei. Imediatamente eu falei para ele que eu não queria e que eu não aceitava aquilo, que era para ele ir embora. E depois disso, eu não tive coragem mais de voltar na casa da minha irmã para ver o meu filho, porque eu tinha vergonha, por mais que eu soubesse que eu não havia feito nada. Aleluia, Jesus, porque eu tenho Deus como minha fiel testemunha. Aleluia. E hoje, aleluia, ele já revelou a verdade, ele já confessou a verdade, que de todas as pessoas eu fui a única pessoa que realmente respeitou a minha irmã. Mas naquela época ele disse que eu que tinha mexido com ele e foram coisas terríveis, foram muitas calúnias terríveis.
E eu lembro que quando eu me afastei de ver meu filho, a minha irmã, que morava em São Paulo, veio me visitar e ela falou pra mim que era pra mim ir na casa dessa minha irmã, que pra mim poder ficar com os dois, com os meus filhos. E eu falei pra ela que eu não ia, e ela começou a me apertar pra que eu falasse por que eu não queria ir. E eu, como sempre fui sincera, sempre falei a verdade, sempre fui transparente, eu acabei falando pra ela. E quando eu contei a verdade, simplesmente virou uma confusão e toda a minha família ficou contra mim. Toda a minha família virou as costas para mim. Aleluia, Jesus. E eu lembro que depois disso, eu tentava ir na casa da minha irmã para poder ver o meu filho, porque eu tinha saudade dele. E quando eu chegava na casa da minha irmã, eu era muito humilhada, muito maltratada. Aleluia, Jesus. Então, tinha épocas que eu tentava me aproximar do meu filho, ver o meu filho, mas na maioria das vezes eu tentava me afastar, lutar contra meus sentimentos, lutar contra a saudade, para poder privar o meu filho de um sofrimento muito maior. Já bastava o que eu estava sentindo. Aleluia, Jesus. E eu lembro que no decorrer dessa época toda, um dia, um certo homem, um certo médico passou perto de mim e ele falou que ele queria falar comigo, que ele tinha me achado muito bonita, que ele queria fazer uma proposta para mim, que ele sabia de tudo que eu estava passando, que ele sabia da minha história, que ele queria me ajudar, que ele me dava uma casa, um carro, aleluia, me ajudava a tirar minha carteira de motorista, se eu ficasse com ele. E eu já servia a Deus nessa época, e eu não aceitei. Eu pagava aluguel, morava sozinha, passava muito apertado, e eu não aceitei. E eu lembro que nessa época eu também fiquei desempregada, porque Deus havia pedido para que eu abrisse mão do meu emprego para viver da fé. Aleluia. Eu questionava, Deus, como viver da fé? Aleluia. E o Senhor me levou no livro de Mateus, onde o Senhor falava para mim, filha, do mesmo jeito que eu cuido dos pássaros, do mesmo jeito que eu sustento os lírios do campo, eu também vou te sustentar. Creia, no meu tempo eu vou mudar a história, no meu tempo eu vou fazer. Aleluia, Jesus. E eu, sem opção, eu aceitei a fazer o que Deus estava querendo que eu fizesse. E eu fui me firmando na igreja, quanto mais, porque na igreja era o único lugar que eu me sentia em paz, era o único lugar que aquela dor sumia de dentro de mim. Quando eu saía de dentro da igreja, a dor voltava tudo de novo. E eu lembro que no ano de 2011 ainda, aleluia, a pastora da igreja onde eu estava congregando nessa época, ela falou para mim assim, olha irmã, a gente vai te batizar, a gente vai se preparar para te batizar. E ela me deu um período para mim me preparar para poder batizar. E nesse período eu fiquei desempregada, eu não tinha condições de pagar o meu aluguel. Eu fui morar na casa de uma irmã, e na casa, achando que eu teria uma família agora, que ela iria cuidar de mim, e aconteceu completamente o contrário. Eu fiquei não foi um mês na casa dessa irmã, aleluia, não vou citar nomes, aleluia. Só que eu não sei o que aconteceu, que essa irmã, de repente, ela começou a me maltratar. E ela virou simplesmente para mim e falou que era para mim sair da casa dela, porque ela não me queria na casa dela. E eu, sem para onde ir, procurei a casa do meu pai de sangue.
achando que eu teria algum apoio dele. Por um breve momento eu até tive, aleluia. Só que ele não entendia o porquê que eu ia para a igreja, ele não entendia o que eu queria para mim. Ele achava que eu era louca. E eu lembro que teve um dia que o meu pai resolveu que ele ia pagar um curso de costura para mim. E eu aceitei. Só que eu ia pro curso e eu não conseguia aprender, porque era uma coisa que eu não gostava, era uma coisa que eu não me sentia bem fazendo. Então eu fui 1 mês, 2 meses, só que eu não conseguia aprender. E teve um dia que eu peguei e falei, eu não vou. E justamente nesse dia o meu pai, ele voltou do serviço para ver se eu tinha ido no curso, e ele viu que eu não havia ido no curso. E deu a maior confusão. Estava muito perto de me batizar, aleluia, glória a Deus. Só que eu não abria mão de ir para a igreja, por mais que eu estivesse passando por toda aquela tempestade, por toda aquela dor, eu não abria mão de ir para a igreja. E eu lembro que um dia essa minha irmã que mora em Rubiné, ela veio trazer o meu filho para mim ver. E quando ele me viu, ele simplesmente virou para mim e falou assim, ele me chamou de Ju, e aquilo para mim foi uma faca enfiando dentro do meu coração, porque eu não queria. Na minha vida eu nunca imaginei que eu iria ouvir meus filhos me chamarem de Ju e não de mãe. E aquele dia eu chorei muito, 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 era como se eu tivesse perdido o chão. Aleluia, Jesus. E eu fui para a igreja arrasada, aleluia. Só que eu chegava na igreja e o Senhor falava comigo, e eu saía de lá fortalecida, crendo que Deus ia fazer a obra na minha vida, aleluia. Quando chegou o dia de me batizar, a pastora falou que eu ia descer as águas. O meu pai começou a me falar que eu era louca, que aquilo era loucura da minha cabeça. Eu mesmo assim, eu insisti, eu me batizei, desci as águas, aleluia. Porém, depois que eu desci as águas, depois de algum tempo que eu já havia descido as águas, o Senhor começou a me levantar o meu ministério, porque eu orava muito, eu jejuava demais. E o Senhor começou a me levar para as igrejas para ministrar fora. E o meu pai não aceitava. Eu lembro que uma das viagens que eu fui, meu pai foi na porta da igreja, fez o maior escândalo, falando que era para me trazer de volta. E quando a pastora me trouxe de volta, que eu cheguei na casa do meu pai simplesmente me colocou para fora de casa. E quantas vezes, aleluia, o Senhor falava para mim que Ele estava me dando livramento, porque o meu pai queria me internar dentro de um hospício, porque ele achava que eu era louca, porque ele falava isso para mim, que eu era louca, aleluia, Jesus. Mas eu sempre tive certeza daquilo que Deus estava falando para mim, mesmo em meio a toda a dor que eu estava vivendo. E eu lembro que no dia que eu cheguei na casa do meu pai, que eu havia voltado dessa viagem, aleluia. E eu mal cheguei na porta e o meu pai falou para mim que eu nem precisava entrar, que eu podia virar as costas e ir embora. E eu lembro que eu virei as costas e saí. E eu fui para a rua da casa onde eu morava, quando a irmã me tirou da minha casa, porque eu não estava conseguindo pagar o aluguel, aleluia, que ficava muito próximo da igreja onde eu congregava. Eu lembro que eu cheguei nessa rua, eram umas 3 horas da tarde, e eu sentei na calçada e olhando para o céu, e eu comecei a chorar, e chorava, e questionava, e falava, e perguntava para Deus o porquê que aquilo tudo estava acontecendo comigo. Quando passei praticamente das 3 da tarde até 3:30 da manhã, sentada ali naquela calçada e chorando.
sem saber o que eu ia fazer. Até que Deus enviou alguém para que eu dormisse, terminasse de passar o restante da noite na casa dessa pessoa. No outro dia, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, que a pastora olhou para mim, que ela me viu com a bolsa, ela perguntou para mim o que estava acontecendo. E aí eu falei para ela que uma noite atrás, um dia antes do culto, o meu pai havia me colocado para fora. E a pastora começou a olhar para mim e falou assim: mas então por que ele mandou trazer você de volta? E eu peguei e falei: eu não sei, eu não entendo. Aleluia, Jesus. Eu lembro que a pastora me levou para dentro da casa dela. Eu fiquei ali na casa dela até ela arrumar um lugar para mim ficar. Quando ela arrumou um lugar para mim ficar, eu fui para a casa de uma irmã. Aleluia, eu fiquei em torno de 15 a 20 dias na casa dessa irmã. Aleluia, Jesus. Lá dentro da casa dessa irmã, o filho dela era usuário de droga. Deus fez uma obra muito linda. Aleluia. Deus libertou aquele jovem. Aleluia. Ninguém conseguia falar com ele. E o Espírito Santo, aleluia, através do Espírito Santo eu consegui falar com ele. E ele abriu o coração para me ouvir. Eu contei a minha história para ele. E ali Deus fez a obra na vida dele. Deus resgatou aquela alma. Aleluia, Jesus. No meio de toda a tempestade que eu estava passando, aleluia, o Senhor estava trabalhando. O Senhor estava cuidando de mim. Aleluia, Jesus. Porém, eu vivi uma outra fase complicada, porque eu voltei para essa cidade onde eu estava trabalhando na igreja, pregando a palavra, e lá eu recebi uma profecia de casamento, onde eu não conhecia muito a palavra, eu era nova convertida, aleluia, tinha terminado de me batizar, estava passando por um turbilhão de coisas, meus sentimentos muito confusos, e quando eu recebi aquela profecia de casamento, eu mesmo não querendo, eu acabei aceitando. E eu lembro que quando eu acabei aceitando a me casar com essa pessoa, ele já era um evangelista. Aleluia, Jesus. E eu lembro que a gente voltou para Santa Fé. Eu voltei, né, para a cidade onde eu morava. A gente foi para a casa do meu pai. O meu pai me tocou. Meu pai falou para mim que não adiantava eu ir nem ali, porque ele não me queria na casa dele. A gente foi para a casa da minha mãe. Minha mãe não estava minha irmã. A gente passou uma noite ali. Depois a gente foi morar na casa do pai dele. E eu lembro que lá na casa do pai dele eu era muito maltratada. As irmãs dele me negavam comida. E um certo dia ele saiu, né, para resolver umas coisas, passou o dia fora da cidade. E eu lembro que nesse dia ele passou uma noite fora, um dia e uma noite fora, e justamente nesse dia, nessa noite que ele passou fora, eu não pude entrar para dentro da casa deles. Eu acabei dormindo no quintal, no chão. E pela manhã, antes mesmo deles acordarem, eu saí para que eles não vissem que eu estava dormindo ali no quintal. E eu peguei o caminho da minha cidade para ir para uma outra cidade, que eu já falei aqui, Rubinéia. Eu saí disposta a tirar minha vida, porque eu não estava aguentando mais tanto sofrimento, eu não estava aguentando mais tanta coisa. E eu lembro que eu peguei um atalho, e nesse atalho eu achei que eu ia conseguir chegar em Rubinéia, e eu não consegui chegar, porque no meio do caminho tinha um precipício onde corta a linha do trem, e eu não consegui passar.
E eu fiquei o dia inteiro sentada ali naquela estrada de terra, chorando e falando com Deus. Por volta das 3h30 para 4 horas da tarde, eu voltei para a cidade e não era mais período de manga e eu estava com muita fome, porque já fazia 2 dias que eu não comia nada. E eu falei para Deus: Senhor, eu preciso comer, me dá alguma coisa para mim comer, eu estou com fome. E quando eu ia passando perto de um pé de manga, eu avistei 2 mangas e eu peguei aquelas mangas. Foram as melhores mangas que eu já havia chupado na minha vida inteira. E ali eu vi cuidado de Deus. Só que eu não tinha para onde ir. Então eu fiquei na rua. E eu procurei um lugar onde